1 Coríntios, capítulo 11, eu vou ser bem simples. É um texto bastante conhecido, é muita gente na igreja hoje que tem chegado de outras igrejas. Eu acredito que se faz necessário essa ministração. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor, a partir do 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes deste cálice, proclamai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por esse motivo, preste atenção, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Aleluia. Vamos parar por aqui. Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu acredito que, só para mim ter uma ideia, só para a gente conversar aqui. Quem veio de uma igreja ou sempre entendeu e compreendeu que para você ceiar, para você tomar a ceia, você precisa e necessita de ser batizado, de estar em plena comunhão com a sua igreja. Algumas igrejas ensinavam também que na semana da ceia, eu vou falar isso porque eu tive testemunho, na semana da ceia, né, Silvia, tinha gente que o pastor falava que não podia ter nem relação sexual, e que se tivesse em pecado, não podia tomar ceia, ou se tivesse com problema com o irmão, tinha que resolver o problema com o irmão primeiro, para depois tomar ceia. Quem viveu isso, pensava assim, crê nisso, veio da igreja? Levanta a mão, por favor, fazendo um favor, obrigado. Mas vocês têm que aprender a ser obediente. Sabe o que é o problema? Vocês estão sentados aí, vocês acham que eu não estou vendo aqui. Muito bem. Quem veio da igreja católica sabe que a igreja católica pensa da mesma forma. Se você não fizer o carisma lá, né, a Eucaristia, né, a Eucaristia é a Santa Ceia, né, é isso? Mas se você não fizer o carisma lá, é carisma que chama? Você viu que eu nunca fui católico, né? Crisma, né? Se você não fizer a crisma, você não pode participar da Eucaristia. Irmão, é crisma ou primeira comunhão? Nem vocês estão sabendo, tá vendo? né? Nem vocês estão... Uns católicos ruins vocês foram.
Eles foram uns católicos ruins. Né? Então, primeira comunhão. Se eu perguntar aqui de umas mandigas, quem foi os macumbeiros bons aqui? O louco levantou a mão lá atrás. Amém. Em nome de Jesus. Já sarou, né, irmão? Está na bênção? Aleluia. Bem, então, por que eu fico perguntando essas coisas, né? Então a realidade é que todo mundo sempre imagina desse jeito. Eu venho de uma igreja que no dia da ceia, você malemar respirava. Você tinha que ficar num clima assim. Cantava um hino assim, ó. Eu não estou tirando sarro, cantava um hino. Silêncio, silêncio, nenhum cochichar. Rapaz, já estava tudo em silêncio, e andava a ficar mais silêncio ainda. E aí, ô César, me ajuda, hein? E aí, quem entregava a ceia eram os presbíteros. Na tua igreja era o presbítero também? Ou os diáconos, né? E aí era o seguinte. Não vou descer não, dá muito trabalho. Por favor. Não precisa não, Gi. Eu vou encenar, senão não vai dar certo. Cadê o pessoal do AIA? Por que vocês filmam só a segunda câmera só no primeiro momento? Não funciona, Gregor? Ela trava na mensagem? Ainda vai ter uma reunião, hein? Então, era mais ou menos assim, ó. Dia de ceia. Do que alguém vai ficar bravo comigo, né? Era assim. Aqui era o bando de pecador que estava lá na igreja. Essa turma aqui, ó. Então aí o pastor pregava e falava assim, ó. Se você pecou, você não pode tomar. Agora uma coisa que eu não entendia também. Era se pecou não podia, mas se fosse um pecado express, podia resolver numa oração rápida. Certo tipo de pecado, se você pedisse perdão rapidinho. Não é mesmo, Milena? Então assim, a Marli tinha brigado comigo. Nunca acontece isso. Mas ela tinha brigado comigo, e nós estávamos com a cara virada. O João Pedro, eu tinha batido nele. Então aí o João está com raiva de mim, aí o presbítero vinha, mas falava assim, ó, se você comer em pecado, como diz lá, quem come e bebe indignamente, come para. Estou consertando meu português, irmão. Come para sua condenação. Então, aí está o presbítero, que era o líder da igreja que ficava dizendo na turma. Eu não sabia se tinha encenação. Aí eu chegava então. Pega, Marli. Mas não usa. Aí você queria ser sincero. Você não pegava. Aí o presbítero ficava assim, ó. Aí essa daqui eu sabia que não devia pegar, mas ela pegava, pega. Devolve. Todo mundo devolve. Devolve. Não, ele não vai nem pegar. Vai nem pegar. Nós que trabalhamos, vai acabar esse culto meio-dia hoje. Pastor, por que você fez isso? Eu sei que foi de uma forma engraçada, mas era a dinâmica. Ou é a dinâmica de quem trabalha assim. Por quê?
Porque participar da ceia se tornava então algo que tipo assim era mérito de quem estava sentado, por causa de um entendimento equivocado do texto. Vamos voltar lá para o capítulo 11, 27, por favor, põe aí para mim. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Deixa eu voltar lá, irmãos. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, presta atenção, e os irmãos aqui já ouviram, não é indigno, é indignamente. Não é o sujeito, é o Estado. Precisa de fazer uma interpretação do texto, irmão. O texto não está assim, porque é aquele que come ou bebe do cálice do Senhor, que é indigno. Porque indigno, ou digno para beber, quem é? Se o padrão é não ter pecado, a Bíblia diz lá em João, que aquele, em 1 João, que aquele que diz que não pecou, e aquele que diz que não pecou, ou que não peca, já pecou. Porque o pecado, meu irmão, não é o fruto das minhas ações, é a minha essência sem Deus. Não tem como. Agora, preste atenção. Mas o que é comer indignamente? Nós vamos entender no outro versículo. O problema é a confusão do examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Não é examinar a si próprio no sentido de que se eu tenho ou não pecado. Irmão, examine você agora. Você pode vir tomar ceia? Porque não existe pecadinho e pecadão, querido. Não, pastor, eu não minto, eu não roubo, eu não me prostituo. Tá bom, mas deixa eu te falar, você sabe qual que é o conceito de pecado na Bíblia? Aquele que sabe o que é certo e não faz, peca. Então não é fazer errado, é deixar de fazer o certo. Nós deixamos de fazer o certo todo dia, todo momento. Não é o pecado da prática do pecado. Mas aí o versículo 28 vai nos dar a clareza do que Paulo está querendo ensinar. Pois quem come e bebe sem ter consciência do quê? Do corpo. Quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para sua própria condenação. O que traz condenação é comer sem consciência do que é o corpo. E tem duas vertentes desse texto, nós vamos tratar só uma agora, mas tem duas. Tem a questão da consciência do corpo coletivo de Cristo, mas tem a questão da consciência do corpo, do que Cristo representa, do que o pão representa. Ele está falando exatamente, quem come sem ter consciência, a palavra consciência ali é discernir. Discernir é separar para que é. Saber diferenciar. Quem come e bebe sem ter consciência do que o corpo de Cristo simboliza, significa, e o que foi feito, come para sua própria condenação. Então o indignamente não é de não ter pecado, o indignamente é de não ter consciência. Muda tudo. Deixa eu mostrar alguns versículos para os irmãos. Vocês estão aqui, amém? Lucas capítulo 19, versículo 10, na palavra do filho pródigo, olha o que Jesus diz: porquanto o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
O evangelho é para quem? Ele veio para quem? Ele veio para salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio para os sãos, ele não veio para os bons, ele veio para salvar e buscar o que estava perdido. Agora preste atenção, João 3, versículo 17 e 18, porque é algo interessante. O que, pastor? A ideia da prática da ceia, de que se eu comer em pecado, eu vou ser condenado, é algo antibíblico. Por quê? Porque preste atenção, o que salva não é eu comer a ceia, o que salva é eu receber Cristo como meu único e suficiente Salvador. É isso que determina o que eu vou ser salvo ou não. Por quê? Em João 3, capítulo 3, versículo 17 e 18, versículo 17, portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e por meio dele. Agora olha o 18, quem nele crê, não é condenado, mas quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está. Então tem duas verdades aqui claras, explícitas no texto. Quem nele crê não é condenado, ou quem nele crê se torna salvo. E quem não crê, ele será condenado? O que está dizendo o texto? Não muda, já é. O não crer não muda. Por quê, pastor? Romanos 3, 23. Porque todos e separados estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então a condição do homem, ela inicia com o homem condenado. Ei, olhe para mim de novo. O homem inicia a vida condenado. Quando você pega um bebezinho no colo, como algumas mães estão aqui, e por favor, não fique bravo comigo, olha para essa carinha linda aí, é pecador, é pecadora, nasceu em desgraça, precisa de salvação. Como que Deus faz para trabalhar com a questão da criança que não tem consciência? Isso é uma outra história. Na idade da razão, né? Quando não tem, isso é uma outra coisa. Mas a verdade é que chega a partir do momento em que a criança ela entra na idade da razão, ela se torna condenada. Ela é um candidato, ou ela é uma condenada ao inferno. Isso é bíblico, não tem como a gente parafasear ou fazer de conta, porque sabe qual que é o problema da igreja de Jesus hoje? Meu irmão, nós estamos com um monte de igreja, de pessoas lotando a igreja, que não sabem de verdade o que é o evangelho, para que a gente prega, o que a Bíblia diz a respeito de salvação, o que diz a respeito de pecado, o que diz a respeito do Espírito Santo. Tem um monte de gente que está dizendo, vem para cá, vem para esse ambiente, venha ter uma vida agradável com Jesus, venha não ter problemas. Irmão, não é isso. O pessoal está equivocado. As pessoas estão vindo para a igreja querendo continuar com a mesma vida. Ei, irmão, escute. A vida com Jesus é uma renúncia de uma vida pregressa, é uma renúncia de uma vida que não andava com Deus, e agora eu me conformo nos princípios do qual Deus diz que eu tenho que andar. Ei, irmão, é uma morte para mim e uma vida para Cristo. As pessoas querem continuar frequentando a igreja e vivendo o mesmo tipo de vida. Deixa eu te falar uma coisa, você que está sentado aqui, que frequenta, se você faz algum tempo que está frequentando e não mudou nada na tua história, você não entendeu o que é evangelho, ou simplesmente você não teve um encontro com Jesus ainda, meu irmão, não tem como.
2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E sabe qual que é o problema que a gente vive hoje? Os pastores ficam aqui querendo agradar para as pessoas continuarem enchendo o templo, irmão. Não, isso aqui não é clube, irmão. Isso é uma igreja. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. O Evangelho que faz pecador se tornar santo. Santo porque deixa de pecar? Não. Santo porque é justificado por aquele que é santo. O que ele fez comigo, ele vai fazer com outro. E a gente não fica inventando coisas, a gente só fala o que a Bíblia diz que é. Agora preste atenção. A Santa Ceia, ela é o lugar na onde, preste atenção que eu e você precisamos de entender isso. Quando então Paulo está dizendo, olha, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Versículo 36 do capítulo 3 de João, quem crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna. O que determina a minha salvação, irmão, o que determina a minha condenação ou não, é a resposta que eu dou pela fé em Cristo Jesus. Agora deixa eu te mostrar umas coisas. Pastor, a Bíblia diz que nós temos que discernir o corpo. Bora lá então. Mateus capítulo 26, versículo 26. Coloca aí para mim, por favor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Continua, 27. Tomai e comei, isso é meu corpo. Versículo 27. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Ei, preste atenção. Nós estamos aqui na ceia. Nós estamos aqui no dia, na quinta-feira, quando Jesus se reúne com os seus discípulos. E ele estava comemorando o quê? A Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa era aquele ritual que tinha sido estabelecido lá em Êxodo 12, a qual era a prefiguração, a sombra daquilo que seria perfeito. Lembra quando o povo de Deus que estava preso no Egito, eles iam sair, eles iam ser libertos? O que Deus disse? Vai lá, mata um cordeiro e coloca o quê? O sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Sim ou não? Lembra disso? E ele diz: e pega o cordeiro e cozinha ele e comam o cordeiro, porque isso vai ser praticado por vocês por aliança perpétua, até que chegará o dia em que isso acontecerá de fato, de verdade, no reino espiritual. Então, quando eles estabelecem lá, tinha estabelecido um padrão. O que é? E como que era o cordeiro? O cordeiro tinha que ser perfeito, sem mácula. Então, aquele cordeiro, ele morreu para salvar a família que estava dentro da casa. E foi usado o corpo e o sangue daquele cordeiro. E quando o anjo da morte chega na Páscoa lá, que ele olha para o umbral, que ele olha e vê a marca do sangue, o que ele faz? O que significa a Páscoa? Pessá, que significa passagem. O anjo passa por aquele lugar. E ele não entra e não mata o primogênito. Então aquele povo tinha sido salvo por conta da morte daquele cordeiro inocente. Aquilo prefigurava o quê? A morte de Jesus Cristo, o cordeiro pascal. Paulo vai falar disso em Coríntios, que Jesus é o nosso cordeiro pascal, o sacrifício perfeito. Aquilo lá atrás era figura, era sombra. A Bíblia diz que o Velho Testamento era sombra de tudo aquilo que haveria de vir. Agora o que acontece, irmão? Preste atenção. Agora Jesus, chega o dia
Ele vai comemorar a Páscoa, é um tempo de transição. O velho vai ficar, vai se estabelecer o novo. Agora o sacrifício será perfeito. Agora será real, é para valer. Até aquela hora foi ensaio, até aquela hora era algo simbólico. Agora, o que tinha que acontecer de verdade, de fato, no mundo espiritual, iria acontecer. O Cordeiro perfeito estava lá, imaculado, sem pecado. Agora era a hora, o pecado ia ser cobrado. Jesus ia pagar o preço do pecado de toda a humanidade. O sangue seria derramado, o corpo seria sacrificado. Aí Jesus então na ceia, ele pega o pão e parte, e ele diz o seguinte: ei, entenda o Espírito, entenda o que Deus está dizendo, entenda o que Jesus está dizendo. Ei, esse é meu corpo que vai ser partido. Ele estava dizendo: daqui a pouco vão me prender, vão me bater, vão me martirizar, mas isso eu faço para salvar vocês. Eu faço por vocês. Esse é o meu corpo. Ele está dizendo: ei, o corpo meu. João 6 vai dizer assim: o corpo. Vou colocar lá, para você não achar que eu só estou. Vai lá, João 6, por favor. Você está aqui comigo, meu irmão, amém? Preste atenção. Deixa eu achar isso aqui. Aqui. Versículo 32, em verdade, João 6. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o pão verdadeiro. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 33, João 6, 33. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ei, colocou aí? Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Repete comigo, meu irmão, por favor. 1, 2, 3. Ei, me responda. O que dá vida? O que dá vida? Que desceu do... E o que é que desceu do céu? Porque ele vai dizer: eu sou o pão. Então preste atenção. Se esse pão, Jesus está lá na ceia, este é o meu corpo que é partido. E quando ele está falando por vós, ele não está falando só dos discípulos, ele está falando para todo mundo. Aí ele está dizendo: o pão que dá vida. Então deixa eu te falar, quem que precisa de vida? Não é o pecador que precisa de vida? Não é o necessitado que precisa de vida? Então deixa eu te falar, este pão dá vida para quem? Para quem precisa. Sim ou não? Mas da forma como você foi ensinado, quem é que podia comer do pão? Quem é que podia comer do pão? É quem não precisava do pão. Aquele que não está em pecado come do pão. Mas se é o pão que dá vida, raciocina comigo, preste atenção, não perca não. Ei, olha aqui. Você está aqui, pastor, o senhor não sabe do jeito que eu estou aqui. O senhor não sabe o que eu aprontei essa noite. Não precisa saber. Pastor, o senhor não sabe, a maldade está no meu coração. Eu também não preciso saber. Pastor, na verdade eu queria te matar. Não é de Deus isso. Pastor, eu estou numa situação, pastor,
Pastor, sabe por que eu não posso tomar ceia? Porque na verdade eu quero sair daqui, pastor, e eu quero continuar, sabe fazendo o quê? Eu quero continuar jogando, eu quero continuar usando droga, eu quero continuar na pornografia, pastor, eu quero continuar fazendo tudo errado. Ei, escute, o pão é para dar vida para quem precisa. Se você está desse jeito, você precisa de vida. Porque Lucas diz o quê? Que ele veio buscar e salvar o que estava. Agora então, irmãos, preste atenção. Você está acompanhando o raciocínio comigo? Jesus diz assim: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei dele. Ele não disse comei dele quem pode. Aí você vai falar assim, pastor, não, mas peraí, que é o que os pastores, um dia um pastor me chegou na internet. Ele falou assim, mas eram os discípulos, os apóstolos que estavam lá. Grande coisa os apóstolos que estavam lá. Pedro que negou, falou, conhece ele nunca vi, nem sei que é esse cara aí. Todo mundo correu, todo mundo foi embora, Judas vendeu ele. E não era um bando não, um dia eu já preguei sobre isso, sobre a vida dos apóstolos aqui daqui. Irmão, deixa eu te falar, não tinha ninguém santo naquele lugar não. Esse é o meu corpo que é partido por vós, comei dele. Agora olha que interessante, o problema é que, não é problema, é que em Mateus 26 Jesus vai falar do pão, mas ele não fala o que foi o corpo. Agora o sangue ele fala. Volta lá para mim, por favor, no 27 e no 28. Este é o meu sangue da nova aliança. Mateus 26. O 27, por favor. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos. E ele vai explicar por quê. Pois isto é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. Ei, amor! Ei! Oh, meu Deus, você não sai nem da mensagem. Minha cabeça não acompanha, irmão. O sangue, presta atenção, vamos lá. O sangue derramado por vós, por amor de vós. Agora preste atenção. Derramado para remissão. Sabe o que é remissão? Pagamento. Sabe do sequestro, quando você paga o sequestro? Você é redimido ou remido. Você paga, você é salvo. Alguém pagou o preço para tirar você do cativeiro. E quando ele diz assim, este cálice é a nova aliança. Ele está promulgando uma nova aliança. Ele está estabelecendo uma nova aliança. Ele diz assim, agora esse sangue aqui, ele é derramado para benefício. É para abençoar, é para alcançar. Agora preste atenção, ele diz assim, é para remissão de pecados, é para pagar pecado. Agora então, por favor, acompanha comigo. Você aprendeu que na ceia, se você tivesse pecado, você não podia tomar o cálice, mas o cálice é para pagar pecado. Então me diga, como é que você me explica isso? Se o pão é para te dar vida e o sangue é para pagar pecado, me explica então por que o pecador não pode tomar ceia? Se o pecador, ele precisa de vida, se o pecador, ele precisa de perdão de pecado, então, meu irmão, a ceia é para os pecadores. Pastor, e como é que ensinaram isso? Não me pergunte, também não sei. Agora, eu estou ensinando Bíblia para os irmãos. De Gênesis, Apocalipse, Jesus salva, Jesus é para pecador. De Gênesis, Apocalipse, o sacrifício é para aqueles que creem. De Gênesis, Apocalipse, o pão da vida é Jesus. De Gênesis, Apocalipse, o sangue é para remissão de pecados. Hebreus vai dizer isso, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só na cabeça desses teólogos, só na cabeça deles, e na ceia, que o sangue e o pão é veneno para pecador.
Então, irmão, fica tranquilo. Um dia alguém falou assim para mim, alguém não, um camarada muito bravo na internet: o senhor vai para o inferno e vai ter que responder para Deus do povo estar tomando ceia sem poder. Eu falei: vou mesmo, vou responder. Deus vai olhar para mim e falar: você é servo bom e fiel. Entendeu, hein? É nós. Porque, irmão, que está aqui, deixa eu te mostrar o corpo. Vai lá para Isaías 53, por favor. Deixa eu mostrar para você porque serviu o corpo. A partir do 4. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Versículo 5. Mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, e foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Uau! O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos sarados. Ei, olha para mim. Chega a me dar um negócio por dentro quando alguém fala que um pecador não pode tomar ceia. Esse texto está dizendo que, quando Jesus está dizendo assim, ó, o meu corpo vai ser partido por vós, olha aqui o que ele estava querendo dizer. Eu vou dar meu corpo, sabe por quê? Porque na chicotada, no castigo, no açoite, na tortura, eu vou sofrer isso porque eu vou sofrer por causa da sua culpa. Eu vou sofrer por causa da tua transgressão. Eu vou sofrer por causa da sua iniquidade. E você percebe que são grupos diferentes de denominações de pecado. Iniquidade é pecado sistematizado. O que é isso, pastor? É aquele pecado que eu sei que é pecado, mas não me afeta mais. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de... quando a gente chega num lugar desse. O que, pastor? Eu sei que é culpado, mas eu decidi não largar mais. Porque tem um processo em que a gente peca e fala: nossa, pequei, não vou fazer mais, puxa vida, Deus tem que me ajudar. E aí você vai, aí chega uma hora que você ama tanto aquele pecado que você ignora, você não fala mais para ele de Deus, você não fala mais com ninguém, você continua pecando, achando que não é pecado mais, sabendo que é pecado. E você não quer largar mais ele se tornou iniquidade na sua vida. E aí Deus chama isso de homem iníquo. É a maldade estabelecida, é o pecado sistematizado na sua vida. Não toco mais nisso, não quero mudar, não quero tocar nisso. Agora, até para isso a Bíblia diz que, por que eu posso me livrar? Por que eu posso ser liberto? Porque na cruz do Calvário Ele pagou o preço da minha iniquidade. Ele pagou o preço da minha transgressão. Transgressão é quando eu peco contra Deus, eu transgredi a lei de Deus. Eu fui contrário ao coração de Deus. Transgressão. Então quando você olha nisso, que ele está dizendo: ei, o meu corpo é partido por vós, comei dele todos. E ele diz assim: então quem come e bebe sem discernir o corpo, o que ele está dizendo é vir para a ceia sem saber para que serve. Eu não estou falando que você tem que vir aqui, meu irmão, com a disposição de dizer assim: quero continuar do meu jeito, que se dane. Não, então não faça isso. Mas com o mínimo com a consciência de dizer: Deus, eu não consigo.
mas eu quero vida. Eu não consigo, transforma a minha vida. Sozinho eu não dou conta, me ajuda. Agora, o que me preocupa é quando há uma disposição de coração de negar. Eu não quero. Sabe por que muitas vezes as pessoas negam? Porque elas se acham tão boas. Elas querem ser tão sinceras dizendo assim: eu não serei hipócrita, eu não quero fazer, então eu não vou tomar ceia para ser hipócrita como outras pessoas. Não, meu irmão, esse é o problema dessa doutrina e desse ensino que sistematizou nas igrejas. Às vezes, escute, ceia não é para quem pode, ceia é para quem precisa. A ceia fala da graça de Deus e da minha fraqueza. Não, eu sou tão sincero que eu não quero mudar, então eu não vou tomar. Que dureza de coração. Nessa manhã, eu e você precisamos de entender algumas coisas muito claras. Esses dias essa semana eu estava pensando muito sobre, você vai achar que não tem nada a ver, mas vai ter, presta atenção, só presta atenção. Eu estava pensando sobre a tenda de Davi. Não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que Deus restauraria a tenda de Davi. Em Atos vai falar sobre isso. Tem uma palavra profética de Amós que diz sobre isso. Que Deus tem saudade da tenda de Davi. Agora, sabe o que é interessante na tenda de Davi? Havia uma adoração sistematizada no Velho Testamento. Em Moisés, no tabernáculo, e no deserto lá em Siló. Aonde havia só algumas pessoas podiam entrar no tabernáculo, só uma pessoa podia entrar no Santo dos Santos, e que se outro entrasse ou acontecesse alguma coisa, as pessoas morreriam. Havia uma forma do incenso existia, era todo um protocolo, era muito protocolado tudo. Agora, sabe o que me impressiona? É que quando Davi, que tipifica o próprio Cristo, ele assume o reinado de Israel, a primeira coisa que Davi quer é trazer a presença de Deus para Jerusalém. Ele começa errado, ele tenta trazer de um jeito que não era para trazer, e depois ele acerta. E ele vem em adoração, ele vem dançando. Agora, ele pega a arca, que simbolizava a presença de Deus, e que pessoas morreram ao tocar na arca. E ele vai lá, ele constrói uma tenda, uma barraca. E ele coloca a tenda no meio da barraca. E sabe o que ele faz? Ele estabelece turno de adoração de 24 horas por dia. De adoração e proclamação. E sabe o que é interessante, pastora Gi? Todo mundo agora podia chegar lá, pastora Lisa. Você sabe disso? Todo mundo agora tinha acesso à presença. Todo mundo podia chegar lá e ver a arca, algo que não podia ser feito. Na verdade, o que Deus estava dizendo e o que Davi estava proclamando é que a presença, Jesus, é para todas as nações, é para todas as pessoas. O acesso é livre, qualquer pessoa pode chegar. Qualquer pessoa pode chegar e acessar, porque depois do sacrifício na cruz do Calvário, ele é acessível a todos aqueles que quiserem.
E pensando nisso, eu disse, para mim tem algo muito significativo com a mesa. A mesa nada mais é para mim do que a tenda de Davi, estabelecida para todos aqueles que quiserem da presença, do perdão e da graça de Deus vir tomar. É o lugar aonde a adoração deve ser feita. Nós gastamos agora, adoramos, investimos agora pouco mais de 1 hora adorando ao Senhor. Digno é o Senhor. Levantamos nossas mãos. O seu nome é santo. Oh, irmão, que coisa gloriosa, e adoramos aquele que é, e é verdade, temos que fazer isso. Agora preste atenção, eu e você, Igreja de Jesus, Igreja Sal e Luz, a mesa do Senhor tem que ser servida lá fora, ela tem que ser proclamada lá fora, o pão e o sangue, o pão e o vinho, o pão e o suco de uva, o pão, o corpo e o sangue, tem que ser liberado para todos aqueles que necessitam. A ceia tem que ser simbolismo de salvação em busca. Me dá um aqui, pastor Ezequiel, por favor. Só uma coisa. Você está firme aí, Gregory? Sabe quando a gente evangeliza com aqueles... Lembra que tinha aquele cartão de cores, né? Lembra? Amarelo, branco. Não tem várias coisas que a gente usa para evangelizar? Não tem folheto? Quantos folhetos eram feitos? Você distribuía folheto para falar de salvação? Sim ou não? Ei, pega isso daqui. Senta com alguém e evangeliza falando isso daqui, ó. Quero falar para você a respeito do pão e do sangue. Quero falar para você o que significa o pão. Senta com um morador de rua, senta com um drogado, senta com um alcoólatra, senta com uma prostituta e fala assim: quero falar para você desses 2 elementos. O que significa o pão? Ah, o pão é o corpo dele que foi sacrificado, o corpo dele que foi doado, o corpo dele que foi martirizado pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ah, eu quero falar para você desse suco. O suco simboliza o sangue que foi derramado a favor, ao meu favor, ao teu favor, que paga o preço do meu pecado, do teu pecado. Ele te ama, Ele te salvou, Ele deu o corpo, Ele derramou o sangue. E o que eu tenho que fazer agora? Coma do pão e beba do suco. Você consegue entender isso? Nunca se tratou de quem pode, sempre se tratou de quem precisa. Nós precisamos de resgatar essa verdade. Nós precisamos de entender que ceia não é um dia, um ritual, mas ceia, a gente serve ela todas as vezes que nós proclamamos Jesus. Esses 2 elementos são a proclamação da salvação, a proclamação do amor de Deus. Foi a forma que Deus encontrou de salvar o homem, dando o seu corpo e derramando seu sangue. Ele decidiu fazer isso quando ele estabeleceu lá em Êxodo 12: eu vou salvar o meu povo. E como eu vou salvar? Eu vou salvar morrendo, eu vou salvar fazendo com que alguém dê a vida e derrame o sangue. Aonde foi que a gente se perdeu? Aonde foi que nós achamos que é mérito? Quem pode? Me diga, quem pode? Nós nunca vamos poder. 1 Timóteo 1,15, Paulo diz assim: digno essa palavra de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, da qual eu sou o principal. Irmão, sabe o que é evangelho?
Evangelho é aqueles que voltaram de uma grande rebelião, indo buscar aqueles que ainda não chegaram. Evangelho é a gente ir buscar aqueles que não conseguiram chegar ainda. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente chama de cristão aqueles que ainda não tiveram uma experiência. O fato de você estar sentado aqui não significa que você é um cristão. Não se ofenda. O fato de você estar aqui não significa que você é um crente. O fato de você cantar, levantar as mãos, o fato de você ser membro não significa nada. O que faz de você um cristão é se você comeu do pão de fato, de verdade. Se você teve uma transformação real e profunda. Pastor, eu não tive ainda. Então fala para ele: eu não tive, mas quero ter. Experimentar uma vida nova em Cristo Jesus. Isso é ceia. Então eu te convido nessa manhã. Vamos ceiar. Pastor, como? Vem para cá. Coma do pão. Sabendo por que é, discernindo. Esse é o corpo que foi dado por amor de vós. Amém. Diaconia, vem aqui. Vamos nos preparar então para a ceia.